pessoal, a nossa Web TV A Bem no Ar, informação no clique, está de volta e desta vez com o quadro Cases de Sucesso. Estou com um convidado especialíssimo, é o diretor executivo da Siemens Energy, Armando Giuliani, que vai contar pra gente aí uma história que marcou a brilhante carreira de sucesso dele. Vocês vão ver agora, eu vou chamar o Armando, que está aqui prontinho para contar todos os detalhes para você aí ampliar um pouco mais a sua experiência e crescer nessa carreira. Oi, Armando, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, como vão vocês? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um caso que aconteceu comigo. Eu gosto de dizer na época que eu era engenheiro. Ah, é? Mas olha, antes de você contar esse caso, porque a gente gosta de criar uma expectativa, né? Eu queria que Claro, você claro. falasse um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você começou, se você teve algum mentor. Conta um pouquinho sobre você primeiro. Bom, meu nome é Armando Giuliani, eu sou diretor executivo da Siemens Energy, né? E sou engenheiro mecânico, formado pela Poli em 1986. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias grandes empresas, mas eu preferi trabalhar numa empresa pequena porque ela me daria a oportunidade de executar a engenharia, né? De ser engenheiro mesmo. Por isso que eu disse que, brincando, que eu era engenheiro. Hoje eu sou administrador, mas eu já fui engenheiro, acreditem. Tá? E eu fiz essa opção justamente porque eu queria colocar em prática aquilo que eu aprendi, né? Eu tive a oportunidade, né, de, nessa empresa pequena, ter 3 pessoas, os 3 donos, que me ajudaram muito no início da minha carreira. Eu gosto de dizer, né, que eu estou hoje onde eu estou, graças à formação que eu tive com a minha família, com meus pais, né, a oportunidade que eu tive de estudar na Poli e depois as oportunidades que esses 3 profissionais me deram, porque eles sempre colocaram desafios à minha frente. Hoje em dia a gente ouve muita gente dizer: ah, não vou fazer porque eu não fui treinado, porque eu não sei fazer, porque eu não tive um preparo. Naquela época a gente fazia de tudo numa empresa pequena, né? Desde tirar xerox de papel até abrir e fechar uma turbina praticamente sozinho, tendo só o manual do lado, né? E depois, anos depois, as oportunidades que a própria Siemens me deu. Eu entrei na Siemens em 2007 e passei por várias áreas lá, gerenciei várias áreas. Hoje sou responsável por toda a parte de serviços e soluções da área de energia. Tenho comigo uma equipe de cerca de 1.000 profissionais, faturamento anual, volume anual de mais de R$ 1 bilhão. Então, é uma área grande, uma área importante, que eu não teria conseguido se eu não tivesse sido engenheiro antes. Quer dizer, você primeiro teve que passar pela prática para depois chegar à gestão, né? Eu acho que esse é o caminho natural mesmo de qualquer CEO ou diretor, de quem chega no topo da carreira, né? E você comentou algo muito interessante, que naquela época fazia-se de tudo. Hoje realmente é uma percepção muito forte que a gente tem do mercado, né? Eu não sei se isso é por conta da tecnologia também, aí os profissionais ficam acomodados, olha, eu estou contratado para isso, né? Cria-se um pouco desse certo conforto. Isso é uma prática que eu acho que está inadequada para quem quer crescer, para quem quer ter uma trajetória mais sólida, não é, Armando? O desenvolvimento tecnológico hoje acaba forçando as pessoas a se dedicarem a uma área específica, né? Eu acredito que isso seja importante, mas acho que no começo da carreira você tem que ter uma visão um pouco mais generalista, né? Porque hoje a gente vê, eu falo por mim há muitos anos, no início dos anos 80, quando eu prestei Sim. vestibular, eu não sabia exatamente o que eu queria, eu não sabia se ser engenheiro ia dar certo, se a escola de engenharia ia satisfazer a minha ansiedade, né? E quanto mais, qual especialização da engenharia? E dentro dessa especialização, qual ramo que a gente deveria seguir? E hoje isso acontece, ainda com uma criticidade muito maior, porque a tecnologia se desenvolveu a tal ponto que, na época que eu estava estudando, surgiu a engenharia mecatrônica, né? Surgiu o curso de engenharia mecatrônica dentro de mecânica. Até então era mecânica, projeto ou produção. Depois veio mecatrônica. Aí começa engenharia de materiais, começam várias especializações
que a gente tem que nós temos que nos especializar dentro da nossa carreira, dentro daquilo, sobretudo, que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a gente se sente realizado, mas as opções são tantas que a gente tem que ter um início generalista. Concordo. E me diz uma coisa, qual o case de sucesso que você tem para contar para a gente aí, né? Que marcou a sua carreira, que marcou a sua trajetória, que eu acho que permitiu que você aprendesse um pouco mais, né? Também. E que hoje você usa de exemplo aí, porque você tem 1000 subordinados, que você me falou, né? É muita gente para você passar a experiência, né? Acho que tudo conta, né? Eu prefiro falar 1000 colaboradores ou 1000 pessoas que trabalham comigo, porque quando você tem muitos subordinados, você tem também alguns insubordinados. Então é melhor não usar essa palavra, né? Boa. Ótima. Hashtag ficou a dica aí. Eu acho que hoje em dia é melhor não falar isso. Eu aprendi isso num curso de liderança há muitos anos, né? Mas quando eu estava no começo da carreira, eu trabalhava como engenheiro mesmo e fazia desde projeto de nacionalização de componentes de máquinas e eu me especializei numa área dentro do campo de turbomáquinas. Eu me especializei numa área que a gente chama de rotor dynamics, que é basicamente a análise dinâmica de um conjunto rotativo. O que é isso? Análise de vibrações, como ele se comporta operando acima de rotações críticas, né? E a gente teve era um caso interessante, de um equipamento, usei muito ao longo da carreira técnicas de manutenção preditiva, técnicas de ensaios não destrutivos. Por exemplo, quando você está avaliando, quando você abre uma turbina a gás e vai avaliar os componentes, você tem que fazer um ensaio de líquido penetrante, pelo menos um ensaio de líquido penetrante, e dependendo da quantidade de trincas e do estado das peças, você toma a decisão e do número de horas, você toma a decisão de substituí-la por uma nova ou de repará-la, né? Então, esses ensaios são usados habitualmente. No caso da análise de vibrações, este caso em particular é um caso interessante porque era uma máquina, né? Era um motocompressor que está instalado numa grande petroquímica aqui em São Paulo, ainda está operando, né? Mas ele tinha uma característica, que ele vibrava durante o dia, num determinado período do dia. À noite ele não vibrava. Isso não é comum? Não, não é comum. A máquina tende a estar estável, né? Então, à noite ela não vibrava. Durante o dia, normalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, ela vibrava. Havia uma instabilidade, ele tendia a vibrar mais. E depois de algum tempo, quando começava a anoitecer, a vibração caía, né? E nós conseguimos identificar que isso ocorria por causa da temperatura do óleo de lubrificação, em um mancal apenas, em um dos apoios da máquina, né? Bom, e o que fazer com isso, né? Mesmo a gente abrindo toda a água de resfriamento e abaixando a temperatura do óleo dentro dos limites permitidos, ainda havia um mancal, né, que apresentava essa instabilidade. E nós começamos, através da análise de vibração e dos dados da máquina, nós fizemos alguns cálculos e descobrimos, né, que que havia um problema de instabilidade de mancal causado por uma associação do projeto do mancal com o peso do acoplamento que havia ali. Então, o que nós fizemos? Nós mudamos, né, o formato do mancal, a folga que o mancal tinha, o mancal de deslizamento, e diminuímos um pouco o peso do acoplamento através de uma usinagem dele. Claro que foram feitos ensaios, foram feitos estudos, fizemos vários cálculos, alguns complexos, outros nem tanto, para tomar essa decisão. Naquela época não tinha computador, nada disso. Nós fizemos tudo na unha, né? E funcionava. Acreditem os engenheiros mais novos que funcionava, tá? E nós fizemos isso e, para nossa satisfação, a gente conseguiu apresentar esses cálculos para o cliente, mostramos o que estava acontecendo, tomamos os dados da análise de vibração, que é um tipo de ensaio não destrutivo, né? Associamos aos dados de operação da máquina, mostramos o que estava acontecendo, fizemos o diagrama de estabilidade do mancal que estava acontecendo, que relaciona folga, peso, temperatura de óleo e tudo mais,
e apresentamos uma solução para eles. Isso foi em começo da década de 90, e a máquina está operando até hoje nessas condições. E quanto tempo levou todo esse trabalho, todo esse processo, e quantas pessoas, quantos profissionais envolvidos? Olha, na verdade, não foram... Para tomar a decisão, éramos em 2 engenheiros, né? Nós 2 tínhamos uma formação muito parecida, nos formamos quase juntos na escola, tivemos o mesmo treinamento juntos, fizemos várias medições, ele ficava de dia, eu de noite, ou o contrário. O cliente nos chamava quando dava instabilidade, a gente saía correndo, ia um de nós para lá. Então, os estudos foram feitos por nós. Depois, a gente contou com uma equipe, né, de mecânicos, 4 mecânicos, para abrir a máquina, implementar as modificações, e o nosso pessoal de oficina, que foram um supervisor, um torneiro e mais 2 pessoas para fazer ajustagem na nossa oficina. O trabalho todo, né, o que levou mais tempo foi a gente identificar o problema e começar a trabalhar nele, né? Então, aí nós investimos talvez 45 dias, 60 dias, mais 30 dias para apresentar a solução do cliente, era uma solução relativamente barata, né? Para apresentar a solução ao cliente e tomar a decisão. Depois esperamos o melhor momento, que dependia da produção, para a gente poder implementar, porque não era sempre que a gente podia parar a máquina. Esperamos aí a oportunidade, e a implementação em si, ou seja, abrir a máquina, tirar o mancal, fazer a modificação, usinar o acoplamento, levou aí, entre abrir, fechar e fazer tudo, não mais do que 3 dias. Olha, que complexidade. E isso foi, falou, anos 90, início dos anos 90, né? Começo dos anos 90, eu diria aí 93, 94, por aí. Quer dizer, nós estamos em 2021, a máquina até hoje funciona. É um caso marcante mesmo, assim, trouxe um ganho para a empresa, né? E a máquina está lá, porque se perdesse essa máquina, não sei, não consigo nem mensurar que prejuízo ou que investimento. Eles parariam uma área inteira, É uma petroquímica, normalmente uma petroquímica tem uma área grande de olefinas, que é a matéria-prima, e outra grande de, basicamente, compressores de hidrogênio, que são vários compressores de hidrogênio, várias áreas, que fornecem os outros componentes, a gente chama de aromáticos, né? Fornece um butadieno, fornece hidrogênio, fornece os vários componentes básicos. É uma indústria de primeira geração. Então, aquela área, cada vez que a vibração subia, aquela área caía inteira e interferia com todo o processo produtivo. Nossa, olha, parabéns, e que história linda para quem está vendo, para quem está compartilhando, porque acho que muitas pessoas muitos profissionais passaram por casos parecidos com o seu, né? Bom, Armando, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer imensamente a sua participação e eu quero convidá-lo para uma próxima entrevista, tá? Num outro bloco do nosso programa. A gente marca com antecedência. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso para você ainda mais, tá? Sempre. Tá. Muito obrigado. Eu só gostaria de acrescentar que eu não quero ter os créditos por esse trabalho sozinho. Quem me acompanhou foi um colega, um amigo bastante próximo meu, trabalha comigo hoje, o nome dele é Renato Mendes, né? Eu gostaria de dividir esses créditos com ele. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E Renato Mendes, parabéns, um abraço para você também, viu? E para você que ficou conosco até agora, mais uma vez eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Se não se inscreveu ainda no nosso canal aqui no YouTube, na Bend Oficial, inscreva-se já, ative as notificações, receba todos os alertas dos nossos conteúdos e fique por dentro das nossas pautas. Escreva no comentário o que você quer ver no programa, dá a sua opinião. A gente precisa aí da sua ajuda para poder construir uma pauta muito interessante para todo mundo que está acompanhando a gente nesse programa, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau!